venceu o mal e aqui nasceu Cordeiro de Deus, o Filho de Deus. Em pura graça ele cresceu e como homem aqui viveu, sendo escravo da dor, da aflição, mas seu poder foi o amor. Deus Emanuel, príncipe da paz, luz para as nações, Cristo, eternamente Rei, estrela da manhã, Santo, Santo de Israel, Jesus. Paz do Senhor, irmãos. Boa noite, amém? Você está na sua casa agora,
Gostaria que você, aí no seu lugar, na sua sala, no seu quarto, você que acompanha pelo celular, pelo notebook, pela televisão, gostaria que nessa noite você fechasse os seus olhos. Vamos começar mais uma live ao Senhor, em oração, clamando para que Ele venha para este lugar, para que Ele venha aonde você está, em nome de Jesus. Senhor, nessa noite nós clamamos a Ti, nós nos rendemos aos Teus pés, clamamos ao Senhor, pedimos a Ti que Deus do Senhor se faça presente neste momento. Ó Pai amado, nós estamos aqui no templo, Pai amado, mas existem pessoas, ó Pai, em suas casas, ó Pai amado, para adorar o Senhor, para dar o melhor, Deus amado, e nesse momento, nessa noite, que nós possamos abrir os nossos ouvidos e para que a palavra do Senhor entre em nosso coração. Que os louvores que serão cantados nessa noite possa, Deus, trazer, Deus amado, ó Pai, algo do céu para nossas vidas. Ó Pai amado, que nosso louvor, a nossa adoração possa subir como um cheiro suave às suas narinas. Nessa noite nós clamamos ao Senhor, pedimos ao Senhor que entre, Pai amado, fique à vontade entre nós, a casa é do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Você aí com a sua Bíblia, abra comigo lá em Salmos 34. Salmos 34. Amém? Salmos 34, a palavra do Senhor diz assim: louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor, os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor, e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Aleluia! Glória a Deus! Essa palavra que o Senhor tem para nossas vidas, nos chamando a louvar em todo o tempo, continuamente ao Senhor. Nesse tempo que nós estamos com a nossa família, na nossa casa, tempo que nós temos de estar junto com a nossa família, buscando ao Senhor junto, em adoração, em louvor. Se você tem essa oportunidade de estar com a sua família, não deixe isso passar. Louve ao Senhor continuamente todos os dias da sua vida. Busque ao Senhor. Quando você busca ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, Ele tira todos os seus temores, todo o medo que está dentro do nosso coração, nesse tempo onde nós estamos com medo, tempo de insegurança, né? Um tempo que eu acredito que seja um tempo de libertação, de cura, de salvação de almas. Eu creio nessa noite. E nesse tempo nós seremos abençoados pelo Senhor. Então você aí na sua casa, você onde você está agora, você aqui no templo, adore ao Senhor em todo o tempo. Não cesse a sua adoração com palavras, com orações, com louvores. Em nome de Jesus, Ele está aqui neste lugar. Está aí onde você está agora. Amém? Se você puder aplaudir ao Senhor aí no seu lugar. Aleluia. Nós vamos adorar ao Senhor. Nós vamos bendizer ao Senhor juntos nessa noite, porque Ele merece. E nessa noite o Senhor, Ele tem falado muito ao nosso coração, desde quando nós chegamos aqui. E eu queria trazer para vocês nessa noite algumas canções, né, que fortifica o nosso coração. Creio eu que você conhece muitas delas e gostaria que você cantasse comigo, com todo o seu coração, com toda a sua voz, em nome de Jesus. Momento de você adorar o Senhor. É o momento de você se entregar a esse Deus. Nós acabamos de ler que quando você busca o Senhor, Ele te livra de todos os seus temores. Não há o que temer, não há o que temer no dia mau. Sei que estás comigo, Deus. Fique na liberdade do Senhor. Estás comigo, Deus. Estás comigo, Deus. Clame por Ele, chame por Ele.
estás comigo, Deus. Tem uma canção que diz para que a gente possa segurar na mão do Senhor, porque a mão do Senhor é uma mão poderosa, uma mão que te sustenta, uma mão que te protege. Como o salmista diz que eleva os meus olhos ao Senhor, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Eleva os seus olhos ao Senhor. Cante comigo, segura. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás, mas segura na mão de Deus e vai. Eu gostaria que você chamasse agora todo mundo que está na sua casa, e que você aí na sua casa desse a mão para cada um que está aí do seu lado e cantasse isso: segura na mão de Deus, não há o que você temer, não há o dia mal. Se estamos com o Senhor, nós estamos seguros. Há um lugar seguro para nós, há um lugar seguro para nós. Declare isso mais uma vez: segura, segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás, mas segura na mão de Deus e vai. Oh, segura na mão do Senhor e vai. Essa mão que te protege. Estamos seguros em suas mãos, ó Pai. Há um lugar seguro, um lugar seguro. Ele é o teu abrigo, Ele é o teu abrigo. Às vezes você está aí pensando: a minha alma está abatida, eu não consigo me alegrar no Senhor. Mas só de você já estar respirando, você tem motivos para se alegrar no nosso Deus. Se você está aí hoje de pé, agradeça a Deus. Diga para Ele: muito obrigado, Senhor, pela vida, pelo ar que eu respiro. E tem uma música bem antiga aqui. Quando eu escutei, nossa, meu coração se encheu, porque sabemos que o amor do Senhor, Ele nunca falha. Ele é poderoso. Ela diz assim: se tu, minha alma, a Deus suplica e não recebe, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis pra te valer, porque te abates, ó minha alma, e te comoves
vencendo, Jesus virá. Porque está batido a minha alma, porque te perturba dentro de mim. Espera em Deus, espera em Deus, espera em Deus. Cante mais uma vez. Se tu, minha alma, a Deus suplica e não recebes, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis pra te valer. Declare isso. Porque te abate, porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Porque te abate, porque te abates. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Pode o choro durar uma noite, mas a alegria ela virá pelo amanhecer. E esse amor tão grande, ele invade nosso coração e nos enche de alegria, nos enche de alegria. Quando Jesus toca a vida de alguma pessoa, a mudança, a cura, a libertação de vida. Toque nele, toque nele. Cante comigo. Tocou-me, Jesus, tocou-me, de paz ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Tocou-me, Senhor, tocou-me, Jesus, tocou-me, de paz, ele encheu meu coração. E quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Livrou-me da escuridão. Não há o que temer. Você não está sozinho nesse tempo. Você não está sozinho nesse momento. Não há o que temer. Ele é o teu consolador, o teu ajudador. Você não precisa ser mais escravo do medo que te aflige.
Você nessa noite pode declarar: eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, porque eu sou filho de Deus. Você é filho de Deus. E nessa noite Ele quer dizer para você, com a melodia, Ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Declara isso para o inferno ouvir. Eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus, sou filho de Deus. Diga mais uma vez: eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Antes de nascer, escolhido fui, por meu nome me chamou. De novo nasci em sua família, o seu sangue me comprou. Declara isso pro inferno ouvir. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Declare isso mais forte, diga. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Se você ainda não é filho de Deus, mas declare: eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Passar por Ele, perfeito amor me alcançou, me resgatou e agora eu posso cantar. Eu sou filho de Deus. Cante mais uma vez esse refrão. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho. Louvado seja o nome do nosso Senhor Todo-Poderoso. Em tempos de dificuldade, o que nós não podemos nos render é ao medo. O medo pode até bater na nossa porta, o medo pode até chegar, mas nós não podemos nos render a Ele, porque nós servimos a um Deus soberano. E quem sabe esses dias têm sido dias que você tem vivido com medo. Eu quero te incentivar agora a confiar no nosso Senhor Todo-Poderoso. E qualquer inimigo que puder vir contra nós, qualquer inimigo que se apresentar, não há nenhum sequer que vai cair por terra, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele é poderoso, e a Bíblia diz que Ele tem sobre suas mãos todo o poder. Todo o poder foi lhe dado nos céus e na terra. Ele é poderoso e não há ninguém que possa escapar das suas mãos.
Eu queria que você, aonde você estivesse agora, fechasse os seus olhos. Vamos orar. Vamos clamar agora a esse Deus soberano. Vamos clamar pela nossa vida, pelas nossas finanças, pela nossa família, porque esse Deus é poderoso e nós precisamos nos render a Ele, não ao medo, não às dificuldades, mas nos rendermos a Ele. Pai querido, nessa noite nós nos colocamos e nos prostramos aqui diante do Senhor. Ó Pai, porque nós cremos que só ao Senhor nós devemos honra, nós devemos, ó Pai amado, louvor, e por isso nessa noite, mais uma vez, estamos aqui para Te adorar, para Te glorificar. Senhor amado, estamos aqui também para clamar pelo socorro do Senhor. Vem nos socorrer, ó Pai amado, vem sobre a nossa vida financeira, sobre a nossa família, vem sobre a nossa saúde, meu Pai. Vem, ó Deus amado, sobre o Brasil, vem sobre essa nação. Senhor amado, nós clamamos agora. Vem nos socorrer, ó Pai. Vem, Senhor amado, vem sobre nós. Vem nos proteger. Senhor amado, que o Senhor envie, Senhor amado, anjos que nos proteja de toda maldade, de toda dificuldade, de tudo aquilo que o inimigo vem contra nós. Nós cremos que há um Deus maior, que é todo poderoso, e Ele pode todas as coisas, e não há nada que Ele não possa fazer. Por isso nós mandamos, ó Pai amado, embora toda opressão, toda maldade, toda obra do mal caia por terra em nome de Jesus Cristo, e que o Senhor Todo-Poderoso esteja sobre o controle das nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Uma boa noite para você, a paz do Senhor. Que o Senhor Jesus esteja agora ministrando no seu coração. Que o Senhor Jesus esteja agora tocando na sua vida, onde você está. Eu queria desejar para você que você fosse cheio do Espírito Santo. Que o poder de Deus tome conta da sua vida, da sua casa, dos seus filhos, onde você estiver. Que você receba essa unção sobrenatural de Deus. E que nada venha tirar você da presença do Senhor, em nome de Jesus. Queridos, nós, nessa noite, estamos aqui e eu vim trazer uma palavra de Deus para o seu coração. Uma palavra de Deus para o seu coração, porque eu sei que nós estamos vivendo dias difíceis. Eu não quero aqui mascarar esses dias que nós estamos vivendo, mas eu quero trazer uma palavra de Deus para o seu coração aqui nessa noite, para que você consiga enfrentar esses dias, consiga enfrentar os inimigos que podem vir sobre a sua vida. Muitos psicólogos, especialistas dizem que talvez o maior perigo desse momento que nós estamos vivendo não é de fato talvez esse vírus, não que ele não seja perigoso, mas talvez o pior momento que nós estamos vivendo agora é o medo. Talvez o pior momento que nós estamos vivendo agora é esse isolamento. Quantas pessoas nesse momento podem entrar em crise de pânico, em crise de ansiedade? E eu quero te dizer que nós precisamos agora tomar posse da paz que o Senhor Jesus nos prometeu. E aquele que tem o Senhor Jesus na sua vida não precisa temer mal algum. E eu queria ministrar essa palavra no seu coração. Queria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Samuel, no capítulo 7. 1 Samuel, capítulo 7, no verso 10. 1 Samuel 7, versículo 10. Querido, se você, quem sabe, está querendo dizimar, ofertar, está difícil para você, você não sabe o que fazer, você pode procurar o seu líder de célula, pode procurar seu líder de setor, pode procurar qualquer um dos pastores, que eles vão te orientar o que você precisa fazer, tá bom? Então, 1 Samuel, capítulo 7, versículo 10, a Bíblia diz assim: enquanto Samuel
oferecia holocausto, os filisteus chegaram para guerrear contra Israel. Mas trovejou o Senhor aquele dia com grande trovoada sobre os filisteus, e os aterrorizou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. A palavra que eu queria ministrar nessa noite, amados, tem como o tema: como enfrentar um inimigo poderoso e vencer. Você já parou para prestar atenção de como o povo de Israel vencia os seus inimigos? Você já parou para prestar atenção, irmãos, como o povo de Israel era um povo vencedor? O povo de Israel, eles não só eram um povo vencedor, mas como eles não eram um povo treinado para vencer. Era um povo que não tinha um grande exército poderoso assim. Lembra quando Moisés foi tirar o povo do Egito e aconteceu a libertação daquele povo? O povo de Israel era um povo que estava acostumado a fazer tijolos, malhar trigo, e aquele povo estava ali contra um inimigo poderosíssimo que era os egípcios, e os egípcios indo contra ele. E aquele povo, irmão, sem treinamento, sem nada, a Bíblia diz que eles venceram aquele inimigo, e todos aqueles cavalos, cavaleiros, aqueles guerreiros foram derrotados dentro de um grande mar, quando os filhos de Israel passaram com seus pés enxutos e saíram do outro lado, cantando a vitória, dançando literalmente, porque a Bíblia diz que naquele dia Miriam dançou na presença do Senhor. Eles não tinham fisicamente como vencer aquele povo egípcio. Eles não tinham como vencer, mas eles venceram e os derrotaram, mataram um por um. Eu quero lembrar você também quando Davi enfrenta Golias. Davi, irmãos, ali na força física ele não venceria, ele não teria condições alguma de sair vitorioso daquela batalha, mas ele foi diante do seu inimigo, e a Bíblia diz que ele dizia assim: eu vou, mas eu vou em nome do Senhor dos exércitos. E a Bíblia diz que ele foi diante do inimigo, e ele volta com a cabeça daquele inimigo pendurada ali nas suas mãos. Uma grande vitória do povo de Deus, uma grande vitória de Davi. Israel não era um povo treinado, mas ele vencia batalhas. Eu quero te dizer que como nós podemos enfrentar os nossos inimigos diários? Como nós podemos enfrentar os inimigos que se apresentam diante de nós nos dias de hoje? Porque o mesmo Deus que o povo de Israel servia, o mesmo Deus que o povo de Israel invocava, o mesmo Deus que o povo de Israel confiava, é o mesmo Deus que nós clamamos aqui nessa noite, é o mesmo Deus que nós invocamos contra os nossos adversários. E se a Bíblia diz que eles venceram, nós também venceremos. Mas tem algumas coisas que nós precisamos ficar atentos. O que fazia com que aquele povo vencesse as guerras? O que fazia com que aquele povo cantasse vitória, como no texto que nós lemos aqui, que o Senhor abateu os filisteus? O que esse povo tinha de diferente? O que esse povo fazia de diferente, que eles voltavam cantando a vitória, mesmo sem condição alguma? Talvez hoje, irmãos, nós olhamos para a situação, para as dificuldades, do jeito que está, os problemas que nós estamos vivendo, talvez físicos, financeiros, problemas espirituais, problemas familiares, eu não sei, talvez o problema que você está vivendo, mas eu quero te dizer que não interessa também, porque o nosso Deus é especialista em resolver problemas, e problemas que são invencíveis, problemas que nós não damos conta de vencer. O nosso Deus é um Deus que pode fazer milagre, Ele pode mudar a sua vida hoje, agora, nesse momento, se você crer. Você está entendendo? Nós servimos a um Deus muito poderoso, e que quando nós clamamos, a Bíblia diz aqui que o povo de Israel clamou, e Deus fez trovejar, e os inimigos foram derrotados, foram abatidos diante dos filhos de Israel. Se nós confiarmos em Deus, se nós estivermos olhando para Ele, nós seremos
os nossos inimigos sendo abatidos, os nossos inimigos físicos, espirituais, financeiros, nós veremos esses problemas caindo por terra diante de nós, em nome de Jesus. Mas esse povo, nós precisamos entender as armas que esse povo utilizava. Mas o povo de Israel, sempre Deus vinha e Deus vencia a guerra por eles. Era Deus que ganhava aquela guerra. O povo de Israel, de fato, Deus dava a vitória para eles, mas eles usavam armas que está nos textos que nós lemos. Eles usavam armas, não armas físicas e espada, muitas vezes é lógico que usavam, mas guerras que eles venciam primeiro no mundo espiritual. E é isso que eu queria dizer para você, a atitude desse povo vencedor, a atitude que esse povo tinha diante de Deus, que os fazia vencer guerras atrás de guerras. E isso, amados, é para nós um mapa de como nós podemos vencer as guerras que nós estamos enfrentando. É uma receita de bolo de como nós podemos vencer as guerras que nós enfrentamos no nosso dia a dia. E eu queria citar aqui 3 coisas aqui fundamentais que eu encontrei nesse texto aqui de 1 Samuel capítulo 7. A primeira coisa que eu vejo está aqui no versículo 2 do capítulo 7 que nós lemos. Olha o que diz. Diz assim: a arca ficou em Kiriat Jearim bastante tempo. Isto é mais ou menos 20 anos. A arca representava a presença de Deus. A presença de Deus estava longe, estava distante do povo. E olha o que aconteceu. 20 anos nessa dificuldade. E toda a nação de Israel suspirava pelo Senhor. Vai ter algumas traduções que vai estar escrito assim: e o povo de Israel sofriam, se angustiavam, o povo de Israel se condoía, o povo de Israel chorava, clamava pelo Senhor. Sabe o que nós podemos traduzir aqui, irmãos? Aquilo que Jesus disse. E ele falou assim: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. A primeira coisa que eu aprendo para nós vencermos guerra com o Senhor, a primeira coisa que eu entendo, irmãos, é que nós precisamos ter humildade em nós. Nós precisamos ser humildes. A Bíblia diz que Deus, Ele exalta o humilde, mas Ele abate o soberbo. A humildade é a primeira característica que nós precisamos ter para vencer uma batalha. Se nós tivermos humildade, nós venceremos batalhas. Esse verso aqui diz que o povo de Israel se angustiava. A arca estava lá, estava difícil. E eles começaram a se angustiar, a clamar. Eles começaram a sofrer diante de Deus. Eu fico vendo muitas vezes as pessoas enfrentando batalhas, dificuldades, mas sabe o que eles fazem? Ao invés, muitas vezes, de se angustiar, de clamar, de gritar para Deus, de chorar com Deus, eles correm e começam a chorar uns com os outros. Não que isso tenha algum problema, você pode chorar com outras pessoas, pode ir lá pedir oração, pode, mas não se esqueça de se curvar diante do Deus Altíssimo, não se esqueça de se humilhar diante dele, de mostrar para ele que você confia que ele é Deus poderoso. Sabe para onde as pessoas estão indo muito mais chorar as suas lutas e as suas dificuldades? Muitos estão indo para o Facebook, muitos têm ido para o WhatsApp, para o status, muitos têm ido para as redes sociais e coloca lá: que dificuldade que nós estamos vivendo, que problema que nós estamos vivendo. Eu te encorajo a se humilhar diante do Deus Todo-Poderoso. Porque quando nós nos humilhamos diante dele, ele vem ao nosso favor. Se entregue
entregue por inteiro diante dele. Olha o que a Bíblia diz no versículo 3: e disse Samuel a toda a nação de Israel: se de todo o vosso coração vos converteis ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e as astarotes, consagrem-se ao Senhor e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Olha uma outra coisa que Deus está falando com eles: se consagrem a Deus, tire os deuses estranhos do meio de vós. E Deus destaca um desses deuses, que é Astarote. Você sabe que Deus é esse que era Astarote? Astarote era a deusa da sensualidade. Quando eles iam fazer sacrifício a essa deusa, eles levavam as pessoas e todos ali praticavam sexo explícito nesse culto a essa deusa Astarote. Era a deusa da sensualidade, a deusa da fertilidade. E eles faziam um grande culto a essa deusa, praticando sexo explícito. Os dias de hoje, irmãos, que nós estamos vivendo, a pornografia, o acesso à pornografia, as crianças tendo acesso a esse tipo de coisa, está muito fácil. Agora eu te digo uma coisa, eu te falo uma coisa: será que essa deusa Astarote não está embutida até nos dias de hoje, através dessas coisas que chegam dentro dos nossos lares, dentro da nossa casa, os nossos filhos, o que estão aprendendo na internet? O que é que nós estamos ensinando para eles? Pois é, aqui Deus dizia: tira esses deuses estranhos do meio de vocês. Irmãos, o que Deus diria para nós: Ele é um Deus que não muda. E o que Ele diz para nós hoje: tira esses deuses estranhos do meio de vós. A nação estava em pecado. Será que a nossa nação está em pecado? Será que nós não estamos vivendo dias piores que Sodoma e Gomorra? Será que os dias de hoje não é tempo de nós pararmos de dizer: tira esses deuses estranhos, arranca esses deuses estranhos do meio de nós? Nós vivemos esses dias de sensualidade, onde a sensualidade tomou conta, onde a sensualidade é quem está mandando agora. Samuel está dizendo para eles também: prepara o vosso coração. Para adorar a Deus é preciso estar com o nosso coração, irmãos, preparado. Será como que está o nosso coração? Será como que nós estamos preparados para viver uma grande vitória de Deus para nós? Será que nós estamos preparados para viver aquilo que Deus quer que nós vivemos? Teve uma certa vez que Jesus falou assim: quando o espírito imundo sai do homem, ele vai e procura em terras estranhas, ele vaga para todo lado. E quando ele volta, se ele encontra a casa adornada e vazia, ele vai, busca mais 7 espíritos piores do que ele, e o estado daquele homem é pior do que o primeiro. Sabe o que Deus está falando? Que nós precisamos zelar pelo nosso coração, nós precisamos zelar pela nossa vida espiritual, nós precisamos zelar por aquilo que nós estamos trazendo para dentro de nós, para a nossa alma, para aquilo que a nossa alma tem adorado. O que nós estamos buscando? Se um espírito maligno voltar e procurar esse coração hoje, o que é que ele vai encontrar na sua vida? O que tem aí? Eu te falo, prepare o seu coração. Quem não tiver com o coração preparado não vai experimentar vitórias do Deus Todo-Poderoso. Deus, através de Samuel, está dizendo aqui para o povo: prepare o vosso coração, tire os deuses estranhos. O povo de Israel entende a mensagem. Olha o que é que diz no verso 4: então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins e as Astarotes e serviram só ao Senhor. Será que não é tempo de tirar os deuses estranhos, irmãos, e servir só ao Senhor? Tem Deus estranho aí na sua casa? Tem deuses estranhos na sua vida?
tira os deuses estranhos e sirva só ao Senhor, e eu duvido que a vitória não vem sobre a tua vida. O povo de Deus vencia, mas eles usavam essas armas espirituais. A segunda arma que eu quero te falar é a confiança que esse povo tinha em Deus. A confiança desse povo era impressionante. A Bíblia diz sim que o caminho é difícil, que o caminho é estreito, que o caminho é complicado, que o caminho às vezes é deserto, como Moisés teve que atravessar o deserto, mas lembra, o mar se abriu diante dele. O caminho não é fácil, mas Jesus, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós, irmãos, que temos o Senhor, nós temos um caminho perfeito que é o Senhor, e Ele vem ao nosso socorro, Ele vem ao nosso favor. Olha o versículo 5 e 6, o que diz: disse mais Samuel: congregai todo Israel em Mispa, e eu orarei por vós ao Senhor. Reuniram-se em Mispa, tiraram água e a derramaram perante o Senhor. Jejuaram aquele dia e ali disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel liderava os filhos de Israel em Mispa. Sabe o que eu vejo aqui, irmãos? A importância de nós estarmos unidos, juntos, congregados, unidos uns com os outros. Porque quando nós estamos unidos, quando nós estamos juntos no mesmo propósito, em um só coração, eu não falo de estarmos unidos em um mesmo ambiente, isso é bom, mas o que eu estou dizendo é em um mesmo coração, em um mesmo propósito, em uma mesma oração, em um mesmo sentido, que é adorar a Deus. A Bíblia diz que esse povo estava unido, adorando a Deus, e eles estavam ali, e Samuel liderava esse povo diante de Deus. Eles tinham uma união, e essa união foi determinante para que eles vencessem o adversário, sem tocar nele, sem fazer nada, somente com adoração a esse Deus Todo-Poderoso. Nós precisamos estar juntos, em um mesmo propósito, em uma unidade, juntos, unidos, confessando a Deus os nossos pecados, como eles fizeram aqui. Eles estavam diante de Deus, e o que eles diziam era: pecamos contra o Senhor. Será que não é tempo de confessar o seu pecado ao Senhor? Será que a dificuldade que nós não estamos vivendo é porque tem uma nação pecaminosa e que não confessa os seus pecados? Será que o que nós estamos vivendo é porque nós temos um povo que não confessa o seu pecado diante de Deus, não reconhece os seus pecados? Estar unidos e confessarmos os nossos pecados é determinante. No verso 7 vai nos ensinar mais uma coisa. Ouvindo os filisteus que os filhos de Israel estavam reunidos em Mispa, subiram os líderes dos filisteus contra Israel. Quando os filhos de Israel ouviram, temeram por causa dos filisteus. Algumas traduções vai dizer que eles ficaram com medo. Eles temeram. Olha o verso 8. Disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor, o nosso Deus, por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus. Samuel estava ali liderando aquele povo. Samuel estava ensinando eles e dizendo: não temam, gente, não parem de clamar. A Bíblia diz que eles temeram, a Bíblia diz que eles ficaram com medo, e Samuel estava ali: não fique com medo, não tema, Deus vai entregar os filisteus nas nossas mãos. Não pare agora, é mais um passo, vamos lá, nós vamos vencer. Deus vai entregar os filisteus nas nossas mãos. Sabe qual que é o papel dos cristãos agora? Sabe qual que é o meu papel e o seu papel agora, daqueles que creem em Deus? É incentivar o povo a buscar a Deus, é incentivar a nação a buscar o Senhor, é incentivar o povo a clamar pelo Deus vivo, confessar os seus pecados, ter humildade, se curvar diante de Deus.
Esse é o nosso papel. Samuel não saiu da sua posição. A pressão do inimigo era gigante, era grande. O negócio estava complicado, estava difícil. Mas ele dizia: ainda com medo, vamos permanecer unidos. Ainda com medo, vamos permanecer em Deus. Ainda com medo, nós não vamos desistir. Nós vamos até o final. Você está com medo nesse momento de dificuldade? Eu te digo, não desista. Vamos clamar a Deus. E diga àqueles que você tem contato: não vamos desistir. Vamos clamar a Deus. Não é tempo de parar, não é tempo de ficar para trás, é tempo de irmos até o final, é tempo de clamar a Deus. Verso 9, verso 10, para nós encerrarmos. A Bíblia diz assim: então pegou Samuel um cordeiro, que ainda não havia sido desmamado, e o sacrificou inteiro em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Querido, esse último ponto que eu queria dizer para você, que nós precisamos ter, é fidelidade. Fidelidade. Está difícil, está complicado, mas a Bíblia diz que esse povo, nesse tempo, eles pararam tudo que eles estavam fazendo. Eles pararam ali para sacrificar a Deus. O inimigo vinha, as dificuldades estavam chegando, eles sacrificaram, eles foram fiéis a Deus. Eles estavam ali, mesmo tudo parecendo perdido, mesmo tudo parecendo difícil. Se sacrifique a Deus. O que você está fazendo de sacrifício para Deus? Qual jejum você tem proclamado? Que tempo de oração você tem entregado? Quanto tempo você tem deixado de dormir para clamar a esse Deus, para se sacrificar? Quanto tempo você tem gastado com Deus? A Bíblia diz que eles sacrificaram um cordeiro inteiro. Esse inteiro me fala de por inteiro. Não foi pela metade, não foi. Ele foi por inteiro. Esse povo estava de fato querendo a vitória. E nós, o que estamos fazendo? Era o que eles tinham, o cordeiro, eles sacrificaram. Eu te pergunto, o que você tem? O que você está fazendo? Qual que é a sua posição diante de tudo que nós estamos vivendo? O inimigo está aí, a dificuldade está aí. O que nós estamos fazendo? Vamos nos entregar. Vamos levantar a mão e dizer ao inimigo: eu me rendo, pode me prender. Nós servimos a um Deus todo-poderoso, e se nós clamarmos, se nós irmos com as armas certas, nós vamos vencer esse inimigo. Deus, irmãos, nos garante a vitória, que foi o verso 10 que nós lemos, e eu quero reler para encerrar. Diante disso tudo que Samuel tinha falado, no verso 10 diz: enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram para guerrear contra Israel. Mas trovejou, o milagre veio do céu, um trovão, trovejou o Senhor aquele dia com grande trovoada sobre os filisteus, e os aterrorizou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Deus veio com a sua ira, Deus veio com o seu poder, Deus veio com a sua glória, e o peso de Deus veio sobre os filisteus, e eles foram derrotados diante dos filhos de Deus. Eu queria te dizer, enquanto nós estamos aqui, você que está aí preso nessa live agora, você que está aí ouvindo a palavra de Deus, você que está aí adorando a Deus, enquanto nós nos sacrificamos, enquanto nós estamos aqui gastando tempo com Deus, enquanto nós estamos aqui adorando ao Senhor, eu quero te dizer, enquanto nós estamos trabalhando para Deus, Deus está trabalhando ao nosso favor. Creia nisso, não perca a visão, não perca a direção de Deus para a sua vida, não perca aquilo que Deus quer fazer na sua vida, por causa do temor, por causa do medo, por causa da dificuldade. Se renda a Deus. Agora, onde você estiver, feche os seus olhos.
Eu queria fazer essa oração aqui, clamando a esse Deus Todo-Poderoso, porque nós estamos vivendo dias de guerra, dias difíceis. O inimigo está batendo na nossa porta, está tentando destruir a nossa família, está tentando tomar a nossa vida. O inimigo está vindo com ímpeto, mas eu quero te dizer que há um Deus soberano agora, e se Ele trovejar nos céus, se Ele mandar aqui nesse lugar uma comitiva de anjos, se Ele descer com a tua glória e com o teu poder, não há inimigo que possa ficar de pé diante de um povo que tem humildade, que está clamando a Deus, diante de um povo que não desiste, diante de um povo que confia e diante de um povo que é fiel a Ele. Não há inimigo que possa derrotar o povo de Deus. Senhor, em nome de Jesus, abençoa cada vida agora, cada um que está ali no seu lar. Senhor amado, cada irmão que está presenciando essa ministração, cada irmão, Senhor amado, que agora está com o seu coração confiado no Senhor, eu te peço, vem sobre ele. Se ele está fraco espiritualmente, eu te peço, renova ele, Jesus. Toca na vida dele agora, onde ele estiver. Derrama o teu poder, renova a sua vida espiritual, traz sobre ele poder e autoridade, em nome de Jesus. E Satanás vai cair por terra, toda doença, toda enfermidade, tudo aquilo que não provém de Deus, vai cair por terra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, aleluia, amém e amém. Querido, Deus abençoe a sua vida, que o Senhor seja contigo, que o Senhor venha tocar na sua vida, que o Senhor venha te dar um final de semana abençoado, e diante dele você venha se curvar, não somente agora nesse momento, mas todos os dias da sua vida, e que o Deus Pai, o Deus Filho e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre cada um de nós, em nome de Jesus.